Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, terceira semana. Nessa terceira semana o título é A Cruz ou Ascetismo? E o título da segunda-feira, o plano terrenal em oposição ao plano espiritual. O versículo, Romanos 10, 17. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia em que podemos desfrutar das riquezas da Tua palavra, Senhor, das Tuas riquezas insondáveis. Por isso, nós abrimos o nosso coração nesse dia e rogamos-te, Senhor, humildemente, que o Senhor fale conosco. As Tuas palavras são espírito, são vida, são tudo o que nós precisamos para a nossa vida, Senhor. Tua palavra nos alimenta, Tua palavra nos encoraja, nos dá direção e faz-nos cumprir a Tua justiça, o desejo do Teu coração. Ela também é o que produz a fé em nós e é a fé que nos faz contatar o mundo espiritual. Por isso, Senhor, no dia de hoje e até a Tua volta, fala conosco, dá-nos do Teu Espírito, da Tua vida, infunde a Tua glória em nós através da Tua palavra, Senhor. Nós Te amamos a Tua palavra e queremos, Senhor, a cada dia desfrutar mais das Tuas riquezas. Por isso, Senhor, tenha liberdade para falar, para nos corrigir, para mostrar o que ainda há em nós que não Te agrada, o que ainda atrapalha o nosso crescimento, o desenvolvimento da nossa salvação. Fala conosco, Senhor, pois na Tua luz é que nós vemos a luz. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título dessa segunda-feira, o plano terrenal em oposição ao plano espiritual. No Jardim do Éden, irmãos, a partir do momento em que o homem e a mulher, comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, houve um desligamento, não só do homem, mas de toda a criação. Houve um desligamento de Deus. E conforme o homem se desligou de Deus e saiu da presença de Deus, o espírito humano, ele ficou como que mortificado. Por isso, então, o homem passou a viver pelas coisas que ele via. Quando, na verdade, se o homem tivesse comido da árvore da vida, irmãos, o desenvolvimento espiritual, as coisas seriam completamente diferentes. Então, o homem aprenderia a viver pela palavra de Deus, por aquilo que é espiritual, por aquilo que não é visível. Mas, irmãos, como houve essa desconexão, o homem então passou a viver apenas pelo que ele via. E isso foi se desenvolvendo, a cultura humana foi toda, foi crescendo, foi gerada e foi crescendo, sempre nesse sentido, sempre visualizando as coisas do mundo físico, as coisas terrenais, até mesmo com relação à idolatria. Então colocava a fé em coisas materiais, em imagens de barro, imagens de ferro, de madeira. Por quê? Porque o plano espiritual estava muito distante para o homem. Hoje, irmãos, o que o Senhor fez através da sua morte e ressurreição, nos dando do seu Espírito, Ele quer nos transportar para o verdadeiro plano espiritual. Nunca se esqueça que é o mundo espiritual que controla o mundo físico e não o contrário. E para ter acesso ao mundo espiritual, irmãos, as coisas invisíveis, nós precisamos de fé. O apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, o último versículo do capítulo 4, ele fala: não atentando nós nas coisas que se veem, quer dizer, no mundo físico, naquilo que é palpável, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Então, o que é eterno? O que é eterno, irmãos, é aquilo que procede de Deus. Então, nós precisamos entender, irmãos, que as coisas de Deus, a obra de Deus, a adoração a Deus, tudo vem através da palavra de Deus, que traz para nós a presença do Senhor, o Espírito de Deus, e gera fé em nós. E essa fé, amparada na palavra de Deus,
é que nos move para servir ao Senhor. Então, isso é um princípio. Aqui em Romanos 10, o versículo que nós lemos, fala: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Quer dizer, quando você ouve a palavra, quando você ouve a pregação, quando você está lendo a Bíblia, essa palavra, irmãos, o Senhor falou: as minhas palavras são espírito e são vida. Então, essa palavra, ela traz para nós aquilo que é espiritual, aquilo que é invisível, porém eterno. Isso gera em nós a fé. E aí a fé, irmãos, ela substantifica. O que é substantifica? Ela faz tomar forma, substância, aquilo que nós cremos. Então precisa haver a palavra, que traz para nós o Espírito, que gera a fé, que faz a obra de Deus, que toca nas coisas espirituais, nas coisas eternas. E o que acontecia, irmãos, na igreja em Colossos? O que acontecia é, através de filosofias, práticas religiosas, coisas que aparentemente eram positivas, os irmãos estavam sendo enredados, se desviando do centro que é Cristo, para práticas que supostamente os ajudariam a ter uma maior espiritualidade. Então, no caso, por exemplo, do ascetismo, entendia-se que afligindo a carne, fazendo a carne passar por sofrimentos, muitos faziam longos jejuns para deixar a carne fraca. Eles acreditavam que isso faria com que eles pudessem viver em santidade, sem pecado. Mas isso não funcionava. Paulo falou no capítulo 2 de Colossenses. Porque isso é se aperfeiçoar na carne. Você está usando ainda as coisas do mundo material. Isso não funciona para as coisas espirituais. Você só vai ter sofrimento à toa. Não vai produzir nada. Esse tipo de sofrimento não produz nada. O caminho, irmãos, é o caminho do Espírito, que vem pela palavra. As minhas palavras são espírito e são vida, por meio do exercício do nosso espírito. Isso gera fé em nós, e essa fé, irmãos, toca as coisas espirituais. É um ciclo, perceba isso. É isso, é viver no espírito, um viver pela fé, recebendo sempre a palavra de Deus, que faz com que o nosso espírito mortifique os feitos da carne, do corpo, a ação do pecado na nossa vida, nos dando aí sim um viver em santidade, um viver que agrada ao Senhor. Veja, eu vou ler nesse ponto, a página 42, o terceiro parágrafo. Veja, a fé veio por intermédio de Jesus Cristo. Com a chegada de Cristo, a lei, que servira de tutor para o povo de Israel no Antigo Testamento, deixou de ter serventia, como está escrito em Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O homem que vive na esfera terrenal prefere fazer obras, tentando alcançar um nível elevado de espiritualidade, como se isso fosse agradar a Deus. Os colossenses entraram por esse caminho, mas Paulo deixou claro que é pelo ouvir da fé que recebemos o Espírito, não pelas obras da lei. Gálatas 3:2. Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui, irmãos, é um princípio que, se nós passarmos a conhecer e a praticarmos, a nossa vida espiritual ela avança. Veja, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que Paulo quer dizer? Ele quer dizer, irmãos, nós não recebemos o Espírito fazendo obras. Muitas vezes a gente pensa: eu preciso fazer uma obra, porque aí eu vou estar no Espírito, aí eu vou receber o Espírito. Na verdade, é ao contrário, irmãos. O que Paulo mostra nós recebemos o Espírito pela pregação da fé, quer dizer, é o mesmo versículo, o mesmo princípio que Romanos 10:17. Quando nós ouvimos a palavra, essa palavra, a palavra de Deus, ela traz o Espírito. É aí que nós recebemos o Espírito. E ela gera fé. E aí, irmãos, a fé, como o Tiago diz,
ela não é uma fé, não pode ser uma fé sem obra. É a partir disso que nós servimos ao Senhor. Mas o que o nosso natural quer fazer? O nosso natural quer fazer, ao contrário, ele quer fazer a obra para receber o Espírito, para depois crer. Não é assim, irmãos. Então entenda, esse é um princípio muito importante. Qualquer coisa relacionada a Deus é preciso ser feita primeiro pela palavra de Deus, que traz o Espírito, que gera fé. Isso, irmãos, é feito então na presença de Deus. Essa é a obra que frutifica. Vou ler ainda o último parágrafo da página 42. Talvez alguns cristãos pensem que, por sua eloquência e habilidade de pregar, fazem a obra de Deus. Todavia, a obra de Deus não é feita no plano terrenal, mas na esfera do Espírito, por meio da fé. Mediante a fé, temos acesso aos fatos espirituais da dimensão de Deus, onde Cristo está. No plano espiritual, quem faz a obra é Deus. Por causa da dificuldade do homem em viver pela fé, que vem pela palavra, surgiram os problemas abordados na Epístola aos Colossenses. Que o Senhor nos guarde disso. Então sempre se lembre desse versículo. Nós recebemos o Espírito não pelas obras da lei, mas pela pregação da fé. Quer dizer, a palavra de Deus, irmãos, ela é muito importante na nossa vida. Não podemos passar um dia sequer sem receber a palavra, sem ler a palavra. Porque é ela, irmãos, que traz para nós a presença de Deus, o Espírito. É ela que gera fé. Quantas vezes, irmãos, você se encontrou numa situação que parecia sem saída, mas a palavra de Deus veio e te deu uma direção. Você creu e as coisas funcionaram. Tem um trecho no Antigo Testamento, uma porção da palavra, que mostra exatamente, irmãos, como as coisas do mundo físico que nós vemos, elas são muito inferiores às coisas do mundo espiritual que nós tocamos pela fé. No segundo livro dos Reis, capítulo 6, eu vou resumir essa parte por causa do tempo. Os sírios estavam fazendo guerra contra o povo de Israel. E a favor do povo de Israel, irmãos, estava o Senhor e o profeta Eliseu. Então o profeta Eliseu, ele sempre falava para o rei de Israel: olha, não vai para tal lugar porque ali vai ter uma emboscada. Não vai para. E isso, irmãos, chegou uma hora que irritou o rei da Síria. Falou: mas quem está contando? Quem é o espião no nosso meio que está contando para o rei todos os nossos planos? Aí alguém falou para o rei: falou, não é espião, isso é o profeta Eliseu. Ele sabe o que você conversa no mais interior da sua câmara. Aí o rei da Síria falou: então, o problema é Eliseu, então vamos pegar esse Eliseu. E aí reuniu o exército e foi para onde Eliseu morava. E foi assim, fortemente armado. Chegando lá, irmãos, o que aconteceu? Eles fizeram o cerco da cidade. E aí o versículo 15, segundo o livro dos Reis, capítulo 6, versículo 15, diz assim: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então, aqui o moço do homem de Deus, né, que era aquele que servia, que ajudava Eliseu, ele saiu e viu toda a cidade daquela forma. E aí ele voltou desesperado. Ele disse: ai, meu Senhor, que faremos? Então aqui você vê duas pessoas. Uma era esse rapaz, esse moço. Ele, irmão, só conseguia olhar as coisas do mundo físico. Então, quando ele viu aquela cidade cercada, irmãos, ele entrou em desespero. Mas aí você tem Eliseu, que estava acostumado pela fé a ver as coisas espirituais. Então ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E ainda ele orou. Orou Eliseu e disse ao Senhor: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Mas espera aí, os olhos dele não estavam abertos? Estavam abertos para ver só as coisas físicas, só as coisas visíveis.
quando o Senhor abriu os olhos. E aí, irmãos, entra algo muito importante. É por isso que Paulo, em Efésios, ele ora para que os olhos do nosso coração sejam iluminados, para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação. O espírito de sabedoria e de revelação é para ver as coisas espirituais que governam o mundo terreno, o mundo físico. Então, o versículo 17, termina assim: o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então você percebe, irmãos, muitas vezes nós encaramos as coisas e entramos em desespero porque nos falta visão espiritual. Por isso, Paulo orava, irmãos, e nós também precisamos orar: Senhor, cada vez mais, abre os olhos, ilumina os olhos do meu coração, abre a minha visão para eu perceber exatamente o que o Senhor está fazendo. Quantas vezes, irmãos, nós não criticamos a maneira que o Senhor tem conduzido a sua obra através dos irmãos que estão à nossa frente? Nós criticamos porque nós achamos, isso aí não é bem assim, não está funcionando, mas porque nós vemos as coisas com os olhos físicos. Nós precisamos orar ao Senhor: Senhor, mostra, Senhor, abre nossos olhos espirituais para nós enxergarmos de fato como o Senhor está vendo, para nós enxergarmos as coisas que são eternas. Para assim, irmãos, nós, através da palavra, recebemos o Espírito, gerar fé, e nós servimos ao Senhor, não pelas coisas que nós vemos, pelas coisas visíveis, mas pelas invisíveis que são eternas, conforme o apóstolo Paulo nos falou. Então, não se esqueça, o Espírito vem não pelas obras da lei, o Espírito vem pela palavra. Quando o Espírito vem, irmãos, ele abre os nossos olhos para nos mostrar as coisas espirituais, enche-nos de fé. É aí que nós fazemos a obra de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.